E aí, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou retornando aqui para continuar a leitura do capítulo 14 do livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. No vídeo anterior, não sei se tu tá aqui, tu que estás aqui, está acompanhando a leitura desde o princípio. Se tu não estás, é só para avisar que essa é a continuação do capítulo 14 do livro, né? Que trata... Deixa eu voltar aqui, peraí. O título do 14º livro é La Selva Subterrânea, o 14º capítulo é La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. E a autora aqui nesse capítulo, ela contou a história da donzela sem mãos. Se tu queres saber da história, te recomendo assistir o vídeo anterior, porque eu não vou voltar à leitura aqui, tá? O vídeo anterior eu acabei finalizando sem querer querendo, e agora tô voltando aqui para dar continuidade. Então a gente já leu. Nós lemos aqui da página 478 até a página 516, onde a autora ela tá falando, tá apresentando aqui os principais agentes de transformação que estão presentes no pomar, né, na ocasião ali do pomar em que a mulher sem mãos, né, a donzela sem mãos, ela se encontra com outros personagens que são bastante relevantes aqui, tá? Que é o espírito branco, a própria donzela, o espírito branco, o espírito de branco, o jardineiro, o rei e o mago. Não só, ela também vai falar da mãe e a mãe barra velha e o diabo, tá? Então ela vai trazer um pouquinho assim sobre cada personagem. No vídeo anterior eu comecei lendo a donzela. Agora eu vou dar continuidade a partir do espírito de branco. Bora nessa. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar confortável. Opa. Então tá bom. A minha filha, meu bebezinho. Então tá bom. Puxa. Aqui. O espírito de branco. Beleza. Em todas as lendas e contos de fadas, o espírito de branco é o guia, aquele que tem um conhecimento inato e delicado, que mais parece um desbravador para a jornada da mulher. Entre alguns dos Mezemondok, considerava-se que esse espírito seria um fragmento de um antigo e precioso deus estilhaçado, que ainda se infundia em cada ser humano. Pelo modo de se vestir, o espírito de branco está intimamente relacionado com inúmeras deusas da vida, morte e vida, de diversas culturas que se vestem todas de um branco radiante. La Llorona, Berta, Hel, entre outras. Isso significa que o espírito de branco é um auxiliar da mãe barra velha, que na psicologia dos arquétipos é também uma deusa da vida, morte e vida. O jardineiro. O jardineiro é quem cultiva a alma, um revitalizante guardião da semente, do solo, da raiz. Ele é semelhante à cocopele do povo Hopi, um espírito corcunda que chega às aldeias a cada primavera e fertiliza as lavouras, assim como as mulheres. A função do jardineiro é a de reproduzir. A psique da mulher precisa constantemente semear, tutorar e colher novas energias, a fim de substituir a que estiver velha e exausta. Existe uma entropia natural ou desgaste pelo uso das peças psíquicas. Isso é bom, é assim que se espera que a psique funcione, mas cada um precisa ter energias em treinamento, prontas para a reposição. É esse o papel do jardineiro na função psíquica. Ele não perde de vista a necessidade de mudança e de reabastecimento. Em termos intrapsíquicos,
existe vida constante, morte constante, substituição constante de ideias, imagens, energias. O rei. O rei representa um tesouro de conhecimentos no outro mundo. Ele dispõe da capacidade de levar seu conhecimento interior até o mundo lá fora para pô-lo em prática, sem afetação, sem resmungos, sem desculpa. O rei é filho da rainha mãe / velha, à sua semelhança, e provavelmente seguindo seu exemplo, ele se envolve nos mecanismos do processo vital da psique, a fragilidade, a morte e a volta à consciência. Mais tarde na história, ao vaguear à procura da sua rainha perdida, ele passará por uma espécie de morte que o transformará de rei civilizado em rei selvagem. Ele encontrará sua rainha, podendo assim renascer. Em termos psíquicos, isso quer dizer que as antigas atitudes centrais da psique morrerão à medida que ela aprender outras. As antigas atitudes serão As antigas atitudes serão substituídas por pontos de vista novos ou renovados acerca de quase tudo na vida da mulher. Nesse sentido, o rei representa a renovação das atitudes e leis que regem a psique da mulher. O mago. O mago, o mágico, que o rei traz consigo para interpretar o que vê, representa a magia direta do poder da mulher. Coisas como a recordação num átimo, a visão a 1000 léguas de distância, a audição que cobre quilômetros, a capacidade solidária de ver como se através dos olhos do outro, no caso o ser humano ou animal. Tudo isso pertence ao instintual feminino. É o mago que compartilha dessas habilidades e também, por tradição, ajuda a mantê-las e a fazê-las funcionar no mundo objetivo. Embora o mago possa ser de qualquer sexo, aqui ele é uma poderosa figura masculina, semelhante nos contos de fadas ao irmão resoluto que ama tanto a irmã a ponto de fazer tudo para ajudá-la. O mago sempre tem um potencial de transferência. Nos sonhos e na literatura, ele parece como homem, na mesma frequência em que aparece como mulher. Ele pode ser masculino, feminino, animal ou mineral, exatamente da mesma forma que a velha. Sua equivalente feminina também consegue trocar seus disfarces com facilidade. Na vida consciente, o mago ajuda a capacidade da mulher de se tornar aquilo que deseja parecer a qualquer momento. A rainha mãe / a velha. A rainha mãe / a velha, nessa história, é a mãe do rei. Essa figura representa muitas coisas, entre elas a fecundidade, a enorme autoridade para detectar os ardis do predador e a capacidade de abrandar maldições. A palavra fecundidade parece ter o som dos tambores quando pronunciada em voz alta. Fecundidade significa mais do que a fertilidade. Ela indica a vulnerabilidade, a capacidade de o solo ser vulnerável à conquista. Ela é aquele solo negro cintilante com mica, negras raízes peludas e toda a vida que passou antes, tudo decomposto num humus perfumado. O termo fertilidade possui a conotação de sementes, ovos, seres, ideias. A fecundidade é a matéria fundamental na qual as sementes são colocadas, preparadas, aquecidas, incubadas, preservadas. É por isso que a velha mãe é muitas vezes chamada pelos seus nomes mais antigos: Mãe Terra,
mãe poeira, mã e má, mam e mã, pois ela é o estrume que faz com que as ideias aconteçam. O diabo. Nessa história, a natureza dual da mulher, da alma da mulher, que tanto a aflige quanto a cura, foi substituída por uma figura única, a do diabo. Como observamos anteriormente, essa figura do diabo representa o predador natural da psique da mulher, um aspecto contrário à natureza que se opõe ao desenvolvimento da psique e tenta eliminar todo o ânimo. Ela é uma força que se isolou do seu aspecto revitalizante. É uma força que precisa ser dominada e contida. A figura do demônio não é idêntica a uma outra força natural que aflige e instiga. Também, atuante na psique feminina, a força que eu chamo de alter-alma. A alter-alma aparece com frequência nos sonhos das mulheres, nos contos de fadas e nos mitos, como uma figura mutante de velha que seduz e assedia a mulher até uma descida que, em termos ideais, acaba numa reunião com seus recursos mais profundos. Portanto, aqui nesse pomar do outro mundo, aguarda-nos a impressionante reunião dessas poderosas partes da psique, tanto as masculinas quanto as femininas. Elas formam um conjunctio. Esse termo pertence à alquimia e indica uma união altamente transformadora de substâncias dessemelhantes. Quando ocorre o atrito entre esses opostos, resulta daí a ativação de certos processos intrapsíquicos. Eles agem como a pederneira em atrito com alguma pedra para fazer fogo. E através da conjunção e da pressão de elementos díspares habitando o mesmo espaço psíquico, que são criados o conhecimento, o insight e a energia profunda. A presença do tipo de conjunctio que temos nessa história indica a ativação de um verdejante ciclo de vida, morte e vida. Quando presenciamos uma reunião rara e preciosa como essa, sabemos que um matrimônio espiritual está iminente. Sabemos também que ocorrerá uma morte espiritual e que uma nova vida surgirá. Esses fatos prevêem o que está por vir. Conjunctio não é algo que se consiga com facilidade. Trata-se de algo que ocorre em decorrência de um trabalho extremamente árduo. Pois cá estamos com a roupa enlameada, caminhando por uma estrada nunca vista antes e com o sinal da mulher selvagem reluzindo cada vez mais dentro de nós. Peraí, deixa eu só aqui. Então, continuando, onde que eu fiquei aqui? Ah, tá. É legítimo dizer que esse tipo de conjunctio está insistindo numa surpreendente revisão do seu velho self. Se estamos aqui no pomar e conosco estão esses aspectos psíquicos identificáveis, não há como voltar atrás. Temos de prosseguir. E o que mais dizer sobre essas peras? Elas estão ali para quem tiver fome na longa jornada no outro mundo. Diversas frutas são tradicionalmente usadas para simbolizar o útero feminino. Claro, na maioria das vezes, as peras, as maçãs, os figos e os pêssegos, muito embora em geral, qualquer objetivo que tenha forma exterior e interior e que traga no centro uma semente que pode se transformar num ser vivo, como os ovos, por exemplo,
possa transmitir a conotação da qualidade feminina da vida dentro da vida. Aqui, as peras, em termos arquetípicos, representam o irromper de uma nova vida, uma semente de uma nova identidade. Em grande parte dos mitos e dos contos de fadas, as árvores frutíferas encontram-se sob o domínio da grande mãe, da velha mãe selvagem. Enquanto o rei e seus homens recebem ordens dela, as peras no pomar são contadas, pois nesse processo transformador, tudo recebe a devida atenção. Não se trata de um projeto fortuito, tudo está registrado e controlado. A velha mãe selvagem sabe a quantidade de que dispõe dessas substâncias transformadoras. O rei vem contar as peras, não por um sentimento de posse, mas para descobrir se alguém novo chegou ao outro mundo para começar sua iniciação profunda. O mundo da alma sempre aguarda o neófito e o andarilho. A pera que se curva para alimentar a donzela é como um sino repicando em todo o pomar subterrâneo, conclamando as fontes e as forças, o rei, o mago, o jardineiro e, afinal, a velha mãe, que se apressam a saudar, a apoiar, a auxiliar a nova aprendiz. Figuras santas, desde tempos imemoriais, asseguram-nos de que na estrada aberta da transformação já há um lugar a nós destinado. E até esse lugar, seja pelo faro, seja pela intuição, somos arrastadas ou nos vemos transportadas pelo destino. Todas nós acabamos chegando ao pomar do rei. Não há como escapar. Nesse episódio, os 3 atributos masculinos da psique da mulher, jardineiro, o rei e o mago, são os vigias, os inquiridores e auxiliares na viagem da mulher pelo outro mundo, onde nada é como aparenta ser. À medida que o aspecto régio da psique da mulher no outro mundo descobre ter havido uma alteração na ordem do pomar, ele volta com o mago da psique, que tem condição de entender questões do mundo humano, bem como do espiritual, que pesquisa as distinções entre os fatos psíquicos e o inconsciente. E assim, eles observam enquanto o espírito mais uma vez esgota o fosso. Como mencionamos antes, esse fosso representa um símbolo semelhante ao do Estige, um rio venenoso através do qual as almas dos mortos eram transportadas em barcaças da terra dos vivos até a terra dos mortos. Ele não representava veneno para os mortos, apenas para os vivos. Cuidado, portanto, com aquela sensação de repouso e realização que pode seduzir os humanos a considerarem que um feito espiritual ou o término de um ciclo espiritual seja um ponto em que podem parar e descansar sobre os louros para todo sempre. O fosso é um local de descanso para os mortos, um encerramento no final da vida. Mas a mulher viva não pode ficar muito tempo perto dele para não se tornar letárgica em seus ciclos de produção da alma. Como o símbolo do rio circular, o do fosso, a história nos avisa que essa água não é qualquer água, mas de um tipo determinado. Ela é uma fronteira, semelhante ao círculo que a donzela traçou ao redor de si para manter o diabo afastado. Quando entramos num círculo ou o atravessamos, estamos entrando num outro estado do ser, num outro estado de consciência, ou de falta dela, ou estamos passando por esse estado. Nesse caso, a donzela está passando pelo estado de inconsciência reservado aos mortos. Ela não deve beber dessa água nem vadiar por ela, mas sim passar pelo leito seco. Em virtude de ter de passar pela terra dos mortos na sua descida,
a mulher às vezes fica confusa e pensa que terá de morrer. Isso, porém, não é verdade. A missão consiste em passar pela terra dos mortos como criatura viva, pois é assim que se gera consciência. Esse fosso é, portanto, um símbolo extremamente significativo, e o fato de o espírito na história esvaziá-lo ajuda a que compreendamos o que precisamos fazer na nossa própria viagem. Não devemos nos deitar e adormecer felizes com o que já realizamos do nosso trabalho. Nem devemos mergulhar no rio numa louca tentativa de acelerar o processo. Existe a morte com M minúsculo e a morte com M maiúsculo. Aquela que a psique procura nesse processo dos ciclos da vida, morte e vida é la muerte por un instante, não la muerte eterna. O mago aproxima-se dos espíritos, mas não muito, e pergunta: vocês são ou não são deste mundo? E a donzela, vestida com as roupas selvagens e descuidadas de uma criatura desprovida de ego, e acompanhada pelo luminoso corpo branco do espírito, diz ao mago que está na terra dos mortos, embora pertença aos vivos. Eu fui outrora do mundo, no entanto não sou deste mundo. Quando o rei pergunta ao mago se ela é humana ou se é um espírito, o mago responde que ela é as duas coisas. A enigmática resposta da donzela comunica que ela pertence ao mundo dos vivos, mas que está acompanhando o ritmo da vida, morte e vida, e que por esse motivo ela é um ser humano em queda, assim como uma sombra do seu self anterior. Ela pode viver dias no mundo da superfície, mas a transformação ocorre no mundo subterrâneo, e ela consegue estar nos dois, como lá que sabe. Tudo isso ocorre para que ela aprenda o caminho, para que ela limpe seu caminho até o verdadeiro self selvagem. Durante seminários baseados no tema da donzela sem mãos, faço algumas perguntas para ajudar as mulheres a começarem a esclarecer suas viagens pelo mundo subterrâneo. As perguntas são propostas para que possam ser respondidas tanto individualmente quanto pelo grupo. Fazer essas perguntas cria uma rede luminosa que se tece à medida que as mulheres conversam entre si. Elas lançam essa rede na mente coletiva e a recolhem cheias de formas cintilantes, gotejantes, inertes, estranguladas da vida interior das mulheres, para que todas vejam e trabalhem com elas. Com a resposta a uma pergunta, surgem outras. E para aprender mais, respondemos também essas. Seguem-se algumas delas. Como se pode viver no mundo da superfície e no mundo subterrâneo ao mesmo tempo e na vida do dia a dia? O que precisamos fazer para descer até o mundo subterrâneo sozinhas? Quais circunstâncias na vida ajudam as mulheres nessa descida? Podemos optar quanto a partir ou ficar? Que ajuda espontânea você já recebeu da natureza instintiva numa hora dessas? Quando as mulheres ou os homens se encontram nesse estado de dupla cidadania, elas às vezes cometem o erro de pensar que afastar-se do mundo, abandonar a vida de rotina com suas tarefas, seus deveres, que não só atraem, mas irritam infinitamente, é uma brilhante ideia. No entanto, esse não é o melhor caminho, pois o mundo objetivo, nessas ocasiões, é a única corda que resta presa ao tornozelo da mulher, que está suspensa, perambulando, trabalhando de cabeça para baixo no mundo subterrâneo. Trata-se de uma hora de importância crucial, quando o mundo objetivo precisa desempenhar seu papel adequado, exercendo uma tensão e um equilíbrio de outro mundo, que ajuda a conduzir o processo a bom termo. E assim prosseguimos perambulando no nosso caminho, perguntando-nos se a verdade fosse dita, realmente resmungando com nossos botões: será que eu sou deste mundo ou do outro?
E respondendo, sou dos dois. Nós nos lembramos disso à medida que prosseguimos. A mulher num processo desses precisa ser dos dois mundos. É esse tipo de movimento sem rumo que ajuda a eliminar o último resquício de resistência, a última possibilidade de rubris, a arrasar a última objeção que pudéssemos imaginar, porque andar desse jeito é cansativo. No entanto, esse tipo específico de fadiga faz com que finalmente abandonemos as ambições e os receios do ego, para simplesmente acompanhar o que vier. Em consequência dessa atitude, nossa compreensão do nosso tempo nas florestas subterrâneas será profunda e completa. Na história, a segunda pera curva-se para alimentar a donzela. E como esse rei é o filho da velha mãe selvagem, e como esse pomar pertence a ela, a jovem donzela, na verdade, prova o fruto dos segredos da vida e da morte. Como o fruto é uma imagem primordial dos ciclos de florescimento, crescimento, maturação e fenecimento, o ato de comê-lo internaliza na inicianda um relógio psíquico que conhece os padrões da vida, morte e vida e que avisa para sempre quando chegou a hora de deixar algo morrer e prestar atenção a um novo nascimento. De que modo encontramos essa pera? Quando mergulhamos nos mistérios do feminino, dos ciclos da terra, dos insetos, dos animais, das aves, das árvores, das flores, que mais? Das estações, da correnteza dos rios e do seu nível, das pelagens espessas e ralas dos animais, de acordo com as estações, dos ciclos de transparência e opacidade nos nossos próprios processos de individuação, nos ciclos de desejo e indiferença na sexualidade, na religiosidade, na ascensão e na queda. Comer a pera significa saciar nossa profunda fome criativa de escrever, pintar, esculpir, tecer, dizer o que pensamos, defender posições, apresentar esperanças, ideias e criações inauditas. É imensamente benéfico reintegrar nas nossas vidas atuais todos os antigos modelos e princípios femininos dos ciclos e da sensibilidade inata que agora fertilizam nossa vida. Essa é a verdadeira natureza da árvore psíquica. Ela cresce, ela dá, ela se esgota. Ela deixa sementes para a renovação. Ela nos ama. É assim o mistério da vida, morte e vida. Ele é um modelo dos mais antigos de antes da água, antes da luz, um modelo resoluto. Uma vez que tenhamos aprendido esses ciclos, seja o da pera ou da árvore, do pomar, das idades e estágios da vida da mulher, podemos contar com o fato de que irão se repetir, no mesmo ciclo e do mesmo modo. O modelo é o seguinte: em toda morte há uma inutilidade que passa a ser útil quando descobrimos como nos recuperar. O conhecimento que chegará a nós revela-se à medida que prosseguirmos. Em tudo que é vivo, a perda gera um ganho real. Nossa missão é a de interpretar o ciclo da vida, morte e vida, vivê-lo com a elegância que pudermos ter, uivar como um cão enlouquecido quando não pudermos ter nenhuma, e prosseguir, pois lá adiante está a carinhosa família subterrânea da psique, que nos abraçará e nos ajudará. O rei ajuda a donzela a viver com maior capacidade no outro mundo da sua missão, e isso é bom, pois às vezes na descida sente-se menos como um acólito e mais como um pobre monstro que por acaso fugiu do laboratório. Do seu ponto privilegiado, no entanto, as figuras do mundo subterrâneo nos veem como uma vida abençoada,
lutando com dificuldades. Segundo a visão do outro mundo, somos uma chama forte, debatendo-se, e todos os elementos úteis no nosso lar subterrâneo apressam-se a nos ajudar. Nos tempos remotos, a descida da mulher ao outro mundo era realizada para que ela se casasse com um rei. Em alguns ritos, aparentemente, não havia rei algum, e a acólita, provavelmente, se casava direto com a mulher selvagem do outro mundo. Nessa história, vemos um remanescente disso quando o rei lança um olhar à donzela e de imediato, sem hesitação ou dúvida, sente amor por ela como se fosse sua igual. Ele a reconhece como igual, não apesar do seu estado selvagem, de andarilha, mutilado, mas por causa dele. O tema de ser tão carente e, no entanto, tão protegida continua. Muito embora perambulemos por aí sem mãos, semi-cegas, desamparadas e sem nos banharmos, uma imensa força do self pode nos amar e nos guardar junto ao coração. É frequente que a mulher nesse estado sinta um enorme entusiasmo, do tipo que a mulher sente quando encontra um companheiro extremamente parecido com aquele com quem sonhava. É uma época estranha, paradoxal, pois estamos na superfície e ao mesmo tempo nas profundezas da terra. Estamos perambulando e, no entanto, estamos sendo amadas. Não somos ricas, mas recebemos alimento. Em termos junguianos, esse estado é chamado de tensão dos opostos, na qual alguma coisa de cada polo da psique se constela de uma vez, criando um novo campo. Na psicologia freudiana, isso se chama bifurcação, na qual a atitude ou disposição essencial da psique é dividida em duas polaridades, preto e branco, bem e mal. Entre os contadores de histórias, esse estado é chamado de nascer de novo. É a época em que ocorre um segundo nascimento, decorrente de uma fonte mágica, e daí em diante a alma passa a fazer jus a duas linhagens, uma do mundo físico, outra do mundo invisível. O rei diz que irá proteger e amar a donzela, agora a psique está mais consciente. Haverá um casamento, uma união muito interessante entre o rei vivo da terra dos mortos e a mulher sem mãos da terra dos vivos. Um casamento entre dois parceiros tão díspares certamente poria à prova o amor mais magnífico entre duas pessoas. No entanto, essa união está relacionada a todos aqueles casamentos picarescos nos contos de fadas, nos quais são reunidas duas vidas cheias de energia, porém dessemelhantes. A borralheira e o príncipe, a mulher e o urso, a jovem e a lua, a mulher foca e o pescador, a donzela do deserto e o coiote. A alma absorve o conhecimento de cada entidade. É isso que quer dizer nascer pela segunda vez. Nos casamentos dos contos de fadas, como nos do mundo objetivo, o grande amor e união entre seres diferentes pode durar para sempre, ou apenas até que o aprendizado esteja concluído. Na alquimia, a união dos opostos significa que logo ocorrerão uma morte e um nascimento, e logo veremos esses dois na história. O rei manda fazer para a donzela um par de mãos espirituais que agirão em sua defesa no mundo subterrâneo. É nessa fase que a mulher adquire perícia na sua viagem. Sua submissão à viagem é total. Ela como que caminha sobre os próprios pés e mãos. Tomar nas mãos o mundo subterrâneo significa aprender a invocar os poderes daquele mundo, direcioná-los, confortá-los e recorrer a eles. Mas também a evitar seus aspectos desagradáveis, como a sonolência, entre outros. Se o símbolo da mão no mundo objetivo contém radar sensorial dos outros, a mão simbólica do outro mundo pode ver no escuro e através do tempo. A ideia de substituir partes mutiladas por membros de prata
ouro ou madeira, tem uma história antiquíssima. Em contos de fada da Europa e das regiões polares, o trabalho na prata é a arte dos homúnculi, dos duendes, de vergar, gnomos, diabretes e elfos, que traduzidos em termos psicológicos, são aqueles aspectos elementais do espírito que vivem nas profundezas da psique e que a escavam à procura de ideias preciosas. Essas criaturas são pequenos mensageiros psíquicos, mensageiros entre a força da alma e os seres humanos. Desde tempos imemoriais, os objetos criados de metais preciosos são associados a esses trabalhadores minuciosos e bastante ranzinzas. É mais um exemplo da psique em funcionamento em nosso interesse, muito embora não estejamos presentes em todos os lugares a todo momento. Como acontece com todas as coisas do espírito, as mãos de prata contêm tanto a história quanto o mistério. Existem inúmeros mitos e contos que descrevem de onde tiveram origem as próteses mágicas, quem as formou, quem as fundiu, quem as levou, quem as esfriou, quem as poliu e as instalou. Entre os gregos clássicos, a prata é um dos metais preciosos da forja de Hefaístos. Como a donzela, o deus Hefaístos foi mutilado num drama relacionado aos seus pais. É provável que Hefaístos e o rei no conto de fadas sejam figuras intercambiáveis. Hefaístos e a donzela de mãos de prata são irmão e irmã em termos arquetípicos. Os dois têm pais que não têm consciência do seu valor. Quando Hefaístos nasceu, seu pai, Zeus, exigiu que ele fosse dado, e sua mãe Hera obedeceu, pelo menos até que o menino crescesse. Ela então reintegrou Hefaístos ao Olimpo. Ele havia se tornado um ourives e um prateiro de extraordinário talento. Ocorreu uma discussão entre Zeus e Hera, pois Zeus era um deus ciumento. Hefaísto tomou o lado da mãe na desafiança e Zeus atirou o rapaz de lá do alto até os contrafortes, destroçando suas pernas. Hefaístos, agora aleijado, recusou-se a desistir e a morrer. Ele acendeu na sua forja o fogo mais forte que conseguiu e ali criou para si mesmo um par de pernas, feitas de prata e de ouro dos joelhos para baixo. Passou então a fazer todo tipo de objeto mágico, tornando-se um deus do amor e da restauração mística. Uau! Pode-se dizer que ele é o patrono de todas as coisas e seres humanos que estão mutilados, rachados, fendidos, partidos, lascados e deformados. Ele sente um amor especial por quem nasce aleijado e por quem teve seu coração partido ou seus sonhos destruídos. Para todos esses casos, ele dispõe de curas que cria na sua fantástica forja de metais, refazendo um coração com veias da mais fina ourivesaria, fortalecendo um membro aleijado com um revestimento de ouro e prata, investindo nele uma função mágica que compense a mutilação. Não é por acaso que os caolhos, os mancos, aqueles que têm membros atrofiados ou outras anomalias físicas, sempre foram procurados como detentores de conhecimentos especiais. Seu defeito ou diferença força essas pessoas desde cedo a penetrar em regiões da psique normalmente reservadas para o que é antiquíssimo. E elas são protegidas por esse carinhoso artesão da psique. A certa altura, ele fez 12 moças cujos membros eram de prata e ouro, e que caminhavam, falavam e conversavam. Diz a lenda que ele se apaixonou por uma delas e implorou aos deuses que a tornassem humana, mas essa já é uma outra história. Interessante. Receber mãos de prata significa ser investido com os talentos das mãos espirituais. A capacidade de curar com o toque das mãos, a capacidade de ver no escuro,
e de adquirir conhecimentos poderosos através de sensações físicas. Essas mãos dispõem de toda uma medicina psíquica com a qual podem nutrir, aliviar e apoiar. Nesse estágio, a donzela recebe o dom do toque da curandeira ferida. Essas mãos psíquicas irão permitir que ela compreenda melhor os mistérios do outro mundo, mas elas também serão guardadas como presentes quando seu trabalho estiver concluído e ela subir novamente. Como a gente viu na história, né? É típico desse estágio da descida. É típico desse estágio da descida que ocorram atos estranhos, misteriosos e benéficos, independentes da vontade do ego e que resultam do recebimento das mãos espirituais, ou seja, um místico vigor medicinal. Nos tempos antigos, essas capacidades místicas pertenciam às velhas das aldeias. No entanto, elas não as conquistavam com seu primeiro cabelo grisalho. Eram acumuladas ao longo de anos de esforços, desse esforço de resistência. E é isso também o que estamos fazendo. Seria possível dizer que as mãos de prata representam a assunção da donzela a mais um papel. Ela é, portanto, coroada, não com uma coroa na cabeça, mas com mãos de prata nos tocos dos braços. Essa é sua coroação como rainha do outro mundo. Aplicando apenas um pouco de paleomitologia, consideremos que na mitologia grega, Perséfone não era só mulher, mas também rainha da terra dos mortos. Em histórias menos conhecidas a respeito dela, ela passa por diversos tormentos, como de ficar 3 dias pendurada da árvore do mundo, a fim de redimir as almas que não têm sofrimento próprio suficiente para aprofundar seu espírito. Esse Cristo feminino repercute na história da donzela sem mãos. O paralelismo é ainda reforçado pelo fato de o Eliseu, onde Perséfone vivia no outro mundo, significar terra das maçãs, sendo Alisier um termo pré-gálico para sorbe, maçã, e o Avalon arturiano também tem o mesmo significado. A donzela sem mãos está diretamente associada à macieira florida. Essa é uma criptologia antiga. Quando aprendemos a decifrá-la, vemos que Perséfone da terra das maçãs, a donzela sem mãos e a macieira florida são a mesma hóspede temporária da região selvagem. Em todos esses casos, percebemos que os contos de fadas e a mitologia nos deixaram um mapa bem claro dos conhecimentos e práticas do passado e de como devemos proceder no presente. Portanto, aqui no final da 4ª tarefa da donzela, sem mãos, poderíamos dizer que está completo o trabalho de descida da donzela, já que ela é coroada rainha da vida e da morte. Ela é a mulher lunar que sabe o que acontece à noite. Até o próprio sol precisa passar por ela, debaixo da terra, a fim de se renovar para o dia. Essa, porém, ainda não é a Lísis, a solução final. Estamos apenas a meio caminho da transformação, um ponto em que somos amadas, embora estejamos prontas para fazer um lento mergulho em outras profundezas. E assim prosseguimos. O 5º estágio, o tormento da alma. O rei parte para ir lutar num reino distante, pedindo à mãe que cuide da jovem rainha e que mande avisá-lo se sua esposa der à luz. A jovem rainha tem um lindo bebê e a jubilosa notícia é enviada ao rei. No entanto, o mensageiro adormece junto ao rio e o diabo surge e troca a mensagem por outra que diz que a rainha deu à luz a uma criança que é metade cachorro.
O rei fica horrorizado, mas mesmo assim manda de volta uma recomendação no sentido de que amem a rainha e cuidem dela nesse transe terrível. O mensageiro mais uma vez adormece junto ao rio e o diabo surge novamente e troca a mensagem por uma que manda matar a rainha e a criança. A velha mãe, abalada por esse pedido, manda pedir uma confirmação, e vão e voltam os emissários, sempre adormecendo a cada vez que chegam ao rio. As mensagens trocadas pelo diabo vão ficando cada vez mais perversas, sendo a última: guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A mãe do rei recusa-se a matar a doce jovem rainha. Em vez disso, ela sacrifica uma corça e guarda escondidos sua língua e seus olhos. Ela ajuda a jovem rainha a amarrar o bebê ao seu peito, cobre-a com um véu e diz que ela precisa fugir para salvar a vida. Elas choram e se beijam na despedida. Como Barba Azul, o famoso Jazão do Velocino de Ouro, o Hidalgo em La Llorona, e outros maridos amantes mitológicos e dos contos de fadas, o rei casa-se e é logo chamado a se afastar. Por que motivo esses maridos mitológicos estão sempre indo embora logo depois da noite de núpcias? A razão é diferente em cada história, mas o fato psíquico essencial é o mesmo. A régia energia da psique recua e se afasta para que possa ocorrer o próximo passo no processo da mulher, e para que seja posta à prova sua postura psíquica recém-adquirida. No caso do rei, ele não abandonou, pois sua mãe cuida da mulher na sua ausência. O próximo passo consiste na formação do relacionamento da mulher com a velha mãe selvagem e com o fato de dar à luz. Calma aí, vou voltar aqui, peraí. O próximo passo consiste na formação do relacionamento da mulher com a velha mãe selvagem e com o fato de dar à luz. Está em prova o vínculo de amor entre a donzela e o rei e entre a donzela e a velha mãe. Um diz respeito ao amor entre os opostos, o outro está ligado ao amor do profundo self feminino. A partida do rei é um leitmotiv universal nos contos de fadas. Quando sentimos, não que o apoio nos foi retirado, mas uma redução da proximidade desse apoio, podemos ter certeza de que um período de provas está prestes a começar. Período no qual será exigido de nós que nos nutramos somente da memória da alma até que o amado retorne. É então que nossos sonhos noturnos, especialmente os mais impressionantes e mais fortes, são o único amor que teremos durante algum tempo. Seguem-se alguns dos sonhos que as mulheres disseram ter sido de enorme sustento para elas nesta fase. Uma mulher de meia idade, delicada e espirituosa, sonhou que via na terra preta um par de lábios, que ela se deitava no chão e que os lábios sussurravam alguma coisa para ela, e então, inesperadamente, eles lhe davam um beijo no rosto. Uma outra mulher, muito trabalhadora, teve um sonho de uma simplicidade enganosa, que ela dormia em sono profundo a noite inteira. Quando despertou desse sonho, ela afirmou sentir-se perfeitamente descansada, que não havia um feixe muscular, um feixe nervoso, uma célula que estivesse fora do lugar dentro do seu corpo inteiro. Ainda, outra mulher sonhou que estava sofrendo uma cirurgia de coração aberto e que a sala de cirurgia não tinha teto, de modo que a iluminação provinha do próprio sol. Ela sentia a luz do sol tocar o seu coração exposto e ouviu o cirurgião dizer que nenhuma outra cirurgia era necessária. Uau! Massa! Sonhos como esses são experiências da natureza feminina selvagem.
Eles são estados de sentimentos profundos em termos emocionais e muitas vezes físicos, que funcionam como uma reserva de alimentos. Podemos recorrer a ela quando é parco nosso sustento espiritual. Quando o rei vai embora em alguma aventura, sua contribuição psíquica para a descida é mantida pelo amor e pela memória. A donzela compreende que o princípio régio do outro mundo está comprometido com ela e não a abandonará, como prometeu antes de se casar. Ela está grávida, ou seja, impregnada de uma ideia nascente. É isso mesmo. Vou voltar que eu pulei uma parte, tá? A donzela compreende que o princípio régio do outro mundo está comprometido com ela e não a abandonará como prometeu antes de se casar. Muitas vezes, nessa época, a mulher está cheia de si mesma. Ela está grávida, ou seja, impregnada de uma ideia nascente acerca do que sua vida pode vir a se tornar, se ao menos ela prosseguir com seus esforços. É um período mágico e frustrante, como iremos ver, pois esse é um ciclo de descidas. E há mais uma logo em seguida. É em virtude da explosão de vida nova que a vida da mulher mais uma vez parece tropeçar, perto demais da borda e salta direto no abismo. Dessa vez, porém, o amor do masculino interno e o velho self selvagem irão apoiá-la como nunca antes. A união do rei e da rainha do outro mundo gera um filho. Um filho feito no outro mundo é uma criança mágica que tem todo o potencial associado ao mundo subterrâneo, como, por exemplo, a audição aguçada e a capacidade inata de pressentir. Mas aqui ela está em seu enlaje, ou estágio daquilo que irá ser. É nessa hora que as mulheres em viagem têm ideias surpreendentes, alguns poderiam dizer grandiosas, que resultam de ter olhos e expectativas novos e esperançosos. Entre as mais jovens, isso pode ser tão simples quanto a procura de novos interesses e novos amigos. Para as mais velhas, isso pode representar toda uma epifania tragicômica de divórcio, reconstituição e um felizes para sempre sob medida para cada uma. O filho do espírito faz com que mulheres sedentárias saiam a escalar os Alpes aos 45 anos de idade. É o filho do espírito que faz com que a mulher abandone toda uma vida de fixação no chão encerado para matricular-se na universidade. É o filho do espírito que leva a mulher que está jogando tempo fora, dedicando-se apenas ao que lhe dá segurança, a ganhar a estrada encurvada sob o peso da mochila. Dar à luz é o equivalente psíquico de adquirir identidade, um self, ou seja, ter uma psique não dividida. Antes desse nascimento de nova vida no outro mundo, é provável que a mulher considere que todos os aspectos e personalidades dentro de si sejam como um caldeirão de nômades que entram e saem da sua vida ao acaso. Caceta. Com o nascimento no outro mundo, a mulher aprende que tudo que a toque, mesmo de leve, faz parte dela. Às vezes é difícil fazer essa diferenciação de todos os aspectos da psique, especialmente no que diz respeito às tendências e impulsos que consideramos repulsivos. O desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmas é um dos maiores esforços já enfrentados por uma heroína. Pode ocorrer que tenhamos medo de que uma detecção de mais de uma identidade dentro da psique poderia significar que somos psicóticas. Embora seja real que as pessoas com perturbações psicóticas também vivenciem muitas identidades, identificando-se com elas ou opondo-se a elas com bastante energia, a pessoa que não sofre de nenhum problema psicótico mantém todos os seus eus interiores de uma forma ordenada e racional. Eles são bem utilizados.
A pessoa cresce e prospera. Para a maioria das mulheres, ser mãe e criar os eus internos é um trabalho criativo, uma forma de conhecimento, não um motivo para o abatimento. Portanto, a donzela sem mãos está esperando um bebê, um novo e pequenino self selvagem. O corpo na gravidez faz o que quer fazer. A nova vida prende-se, divide-se e cresce. A mulher nesse estágio do processo psíquico pode entrar em outra enantiodromia, o estado psíquico em que tudo que um dia foi considerado valioso já não é mais tão valioso e, além do mais, pode ser substituído por desejos extremos e inusitados, por iniciativas, experiências e visões estranhas e raras. Enantiodromia. Uau! Para algumas mulheres, por exemplo, o casamento foi um dia a razão de ser de tudo. No entanto, numa enantiodromia, elas querem se soltar. O casamento é péssimo, o casamento é um saco, o casamento é uma cheice, uma merda. Decepcionante. Troque a palavra casamento pelos termos amante, emprego, corpo, arte, vida e opções, e você perceberá o exato estado de espírito dessa época. E ainda aos desejos. É mesmo. A mulher pode ansiar por estar perto da água ou por deitar de bruços com o rosto na terra, sentindo seu cheiro selvagem. Ela talvez sentisse ter de dirigir com o vento batendo no rosto. Ela pode ter de plantar algo, de capinar algo, de arrancar plantas do chão ou de enfiá-las no chão. Ela pode ter de sovar e assar, absorta na massa até os cotovelos. Ela pode precisar fazer excursões selvagens pelas montanhas, saltando de uma rocha para outra, experimentando ouvir o eco de sua voz nas pedras. Ela pode precisar de horas de noites estreladas, em que as estrelas sejam como pó de arroz, derramado sobre um piso de mármore negro. Ela pode ter a impressão de que irá morrer se não sair dançando, nua, numa tempestade de verão, se não ficar sentada em silêncio total, se não voltar para casa manchada de tinta, manchada de cor, manchada de lágrimas, manchada da lua. Um novo self está a caminho. Nossa vida interior, como a que conhecíamos até agora, está prestes a mudar. Embora isso não queira dizer que devamos descartar os aspectos razoáveis, e especialmente os que fornecem apoio, numa espécie de arrumação enlouquecida da casa, é verdade que nessa descida o mundo objetivo e seus ideais fenecem, e durante algum tempo ficaremos irrequietas e insatisfeitas, pois a satisfação, a realização reside no processo de nascer na realidade interior. Uau! Aquilo pelo que ansiamos jamais poderá ser concretizado por um parceiro, um emprego, pelo dinheiro, por um novo isso ou aquilo. E esse self criança que estamos esperando é produzido exatamente por esse meio, pela espera. À medida que o tempo passa na nossa vida e nos nossos esforços no outro mundo, o bebê cresce para vir a nascer. Na maioria dos casos, os sonhos noturnos da mulher irão prever o nascimento. A mulher sonha literalmente com um novo filho, um novo lar, uma nova vida. Agora, a mãe do rei e a jovem rainha ficam juntas. A mãe do rei é, adivinhem quem? A velha lá que sabe. Ela conhece todos os costumes. A rainha-mãe representa tanto os cuidados maternos ao estilo de Deméter,
quanto um envelhecimento como o de Hecate no inconsciente das mulheres. Essa alquimia feminina de donzela, mãe e velha curandeira é espelhada no relacionamento entre a donzela sem mãos e a mãe do rei. Elas são uma equação psíquica semelhante, embora nesse conto a mãe do rei seja apenas esboçada, como a donzela no início da história com seu rito do vestido branco e do círculo de giz. A velha mãe também conhece seus ritos antigos, como iremos ver. Uma vez nascido o Self criança, a velha rainha-mãe envia ao rei uma mensagem sobre o bebê da jovem rainha. O mensageiro parece estar bem de saúde, mas, à medida que se aproxima de um córrego, ele sente cada vez mais sono, adormece e o diabo aparece. Essa é uma pista que nos diz que haverá novamente um desafio à psique durante sua próxima tarefa no outro mundo. Na mitologia grega, existe no outro mundo um rio chamado Letes, e beber das suas águas, faz com que a pessoa se esqueça de tudo o que disse ou o que fez. Em termos psicológicos, isso quer dizer estar adormecido para a própria vida real. O emissário que deveria promover e realizar a comunicação entre esses dois importantes elementos da nova psique não consegue resistir à força destrutiva, sedutora da psique. A função comunicativa da psique fica entorpecida, deita-se, adormece e se esquece. Pois adivinhem quem está sempre aprontando? Ora, o velho rastreador de donzelas, o diabo faminto. Pelo uso do termo diabo na história, percebemos como esse conto recebeu acréscimos de materiais religiosos mais recentes. No conto, o mensageiro, o córrego e o sono que provoca o esquecimento revelam que a antiga religião está logo abaixo do nível superficial da história, a camada imediatamente inferior. Esse é um modelo arquetípico de descida desde o início dos tempos, e nós também seguimos esse sistema imemorial. Da mesma forma, temos uma sequência de missões terríveis atrás de nós. Vimos a respiração fumegante da morte. Ultrapassamos as florestas que nos agarravam, as árvores ambulantes, as raízes que nos faziam tropeçar, a névoa que nos deixava cegas. Somos heroínas psíquicas com uma valise cheia de medalhas. E quem pode nos culpar agora? Queremos só descansar. Merecemos descansar, pois passamos por muitas atribulações e por isso deitamos junto a um lindo córrego. O processo sagrado não está esquecido, é só que queríamos dar um tempo, só um pouquinho, fechar os olhos só por um instante. E antes que percebamos, o diabo de um salto troca a mensagem que deveria transmitir o amor e a alegria por uma destinada a provocar repulsa. O diabo representa a irritação psíquica que nos atormenta com seu deboche. Você voltou à sua antiga inocência e ingenuidade agora que se sente amada? Agora que deu à luz? Você acha que tudo está acabado, sua boba? E como estamos perto do Letes, continuamos a roncar. É esse o erro que todas nós cometemos, não uma vez, mas muitas vezes. Nós nos esquecemos de nos lembrar do diabo. A mensagem é trocada de um tom jubiloso. A rainha deu à luz uma linda criança para uma calúnia. A rainha deu à luz uma criança que é metade cachorro. Numa versão da história, a mensagem trocada é ainda mais explícita. A rainha deu à luz uma criança que é metade cachorro por ter copulado com as feras da floresta. Jesus! Essa imagem de um ser metade cachorro não é casual, mas na realidade um belo fragmento das antigas religiões
centradas em deusas desde a Europa até a Ásia. Naquela época, as pessoas adoravam uma deusa de 3 cabeças. As deusas de 3 cabeças são representadas por Hecate, a Baba Yaga e a mãe Holy, Vesta e Ártemis, entre outras. Cada uma aparecia como um desses animais ou tinha grande intimidade com eles. Nas religiões mais antigas, essas e outras divindades femininas selvagens e poderosas transmitiam as tradições de iniciação feminina e ensinavam às mulheres todos os estágios da vida feminina, desde a donzela até a mãe e a velha enrugada. Meu cachorrinho está sonhando. Dar à luz ao quê? Dar à luz um ser que é metade cachorro é uma degradação deformada das antigas deusas selvagens, cujas naturezas instintuais eram consideradas sagradas. Ai, eu machuquei meu joelho. Treinando Muay Thai. Tá, beleza, volta. Ai. Ok. A religião mais recente tentou conspurcar os sagrados significados das divindades tríplices, insistindo no ponto de que elas copulavam com animais e estimulavam seus seguidores a fazer o mesmo. Foi a essa altura que a mulher selvagem foi derrubada e enterrada nas profundezas da terra, e o lado selvagem das mulheres começou não só a definhar, como a precisar ser mencionado em sussurros e em locais secretos. Sacanagem. Ai. Em muitos casos, as mulheres que amavam a velha mãe selvagem tiveram de proteger sua vida com cuidado. Finalmente, esse conhecimento somente transparecia em contos de fada, no folclore, em estados de transe e nos sonhos, e graças a Deus por isso. Enquanto no Barba Azul soubemos da existência do predador natural como alguém que corta as ações, sentimentos e ideias das mulheres, aqui na história da Donzela Sem Mãos examinamos um aspecto mais sutil, mas imensamente poderoso do predador. Um aspecto que devemos enfrentar na nossa psique e cada vez mais com frequência diária na nossa própria sociedade real. A Donzela Sem Mãos revela como o predador tem a capacidade de distorcer as percepções humanas e as compreensões vitais de que precisamos para desenvolver dignidade moral, amplitude de visão e uma ação solidária na nossa vida e no mundo. No Barba Azul, o predador não permite que ninguém sobreviva. Já na história da Donzela Sem Mãos, o diabo permite a vida, mas procura impedir que a mulher refaça o vínculo com os profundos conhecimentos da mulher selvagem, aquela natureza instintual que possui uma precisão automática de percepção e de ação. Portanto, quando o diabo troca a mensagem no conto, esse fato pode ser, em certo sentido, considerado como um registro fiel de um acontecimento histórico, um acontecimento que está especialmente relacionado à mulher moderna na sua missão psíquica, de descida e de conscientização. É digno de nota que muitos aspectos da cultura, na acepção do sistema de pensamento coletivo e dominante, num grupo de pessoas que vivam em proximidade suficiente para se influenciarem mutuamente, ainda atuem como diabo no que diz respeito ao trabalho interior, à vida pessoal e aos processos psíquicos das mulheres. Eliminando um pouco aqui e apagando mais um pouco acolá, cortando uma raiz aqui e vedando uma abertura mais adiante, o diabo da cultura e o predador intrapsíquico
fazem com que gerações de mulheres sintam medo, mas continuem perambulando sem a menor pista das causas, ou da própria perda da natureza selvagem, que poderiam revelar tudo para elas. Embora seja verdade que o predador tenha uma preferência pela caça, que de certo modo apresenta a alma faminta, que sinta a solidão da alma ou que se apresente debilitada sob algum outro aspecto, os contos de fadas demonstram-nos que o predador se vê atraído também pela consciência, pela renovação, pelo alívio e pela liberdade recém-adquirida. Assim que percebe um desses aspectos, ele imediatamente aparece. Inúmeros enredos realçam o predador, incluindo-se os mencionados neste livro, bem como contos de fadas como Cap of Rushes e All Four, e passando pelos mitos sobre a grega Andrômeda e a asteca Malinche. As estratégias usadas consistem na difamação dos objetos da protagonista, no emprego de linguagens depreciativa para a descrição da vítima, nas críticas irracionais, nas proibições e nas punições injustificáveis. São esses os meios pelos quais o predador troca as mensagens vitalizantes entre a alma e o espírito por mensagens letais, que nos cortam o coração, despertam nossa vergonha e o que é ainda mais importante, nos deixam inibidas para tomar atitudes corretas. Em termos culturais, podemos dar muitos exemplos de como o predador molda ideias e sentimentos a fim de roubar a luz da mulher. Um dos exemplos mais surpreendentes da perda da percepção natural consiste nas gerações de mulheres cujas mães interromperam a tradição de ensinar e preparar suas filhas para acolhê-las naquele que é o aspecto mais básico e físico da mulher, a menstruação. Na nossa cultura, mas também em muitas outras, o diabo trocou a mensagem de tal forma que o primeiro sangramento e todos os ciclos subsequentes fossem cercados de humilhação em vez de assombro. Isso fez com que milhões de jovens mulheres perdessem a herança do seu corpo miraculoso e, em vez disso, sentissem medo de estar morrendo, sofrendo alguma doença ou sendo punidas por Deus. A cultura e os indivíduos dentro da cultura captaram a mensagem deformada pelo diabo sem examiná-la, passando-a adiante de uma forma impressionante, transformando assim o período da mulher pleno das sensações mais intensas, em termos emocionais e sexuais, num período de vergonha e punição. Como podemos depreender da história, quando o predador invade uma cultura, seja ela a de uma psique, seja a de uma sociedade, os vários aspectos ou indivíduos dessa cultura têm de usar de astúcia, ler nas entrelinhas, manter sua posição, para que não se vejam carregados pelas alegações escandalosas, mas atraentes do predador. Quando há um excesso do predador e uma carência da alma selvagem, as estruturas religiosas, sociais e emocionais da cultura começam a mudar o natural para o artificial, o selvagem para o não selvagem e a fazer especulações sombrias acerca da natureza instintual. É então que métodos dolorosos e antinaturais substituem o que anteriormente era abordado com sabedoria e reflexão. Entretanto, por mais que o diabo minta e tente mudar as belas mensagens acerca da vida real da mulher para mensagens perversas, invejosas e desanimadoras, a mãe do rei vê realmente o que está ocorrendo e se recusa a sacrificar a filha. Em termos modernos, ela não tentaria silenciá-la, não a aconselharia a não dizer a verdade, não a estimularia a fingir ser menos para manipular mais. Essa figura de mãe selvagem do outro mundo corre o risco de represálias ao seguir o que ela sabe ser o melhor caminho. Em vez de ser sua cúmplice, ela é mais esperta do que o predador. Ela não cede. A mulher selvagem sabe o que é íntegro, sabe o que ajudará a mulher a prosperar. Reconhece um predador ao ver sabe o que fazer a respeito.
Mesmo quando pressionada pelas mensagens culturais ou psíquicas mais deturpadas, mesmo com um predador à solta na cultura ou na psique individual, todas nós ainda podemos ouvir suas instruções selvagens originais e agir de acordo com elas. É isso que as mulheres aprendem quando cavam até atingir sua natureza selvagem e instintiva, quando realizam o trabalho da iniciação profunda e do desenvolvimento da consciência. Elas recebem uma enorme capacitação através do desenvolvimento da visão, da audição, do ser e do fazer selvagens. As mulheres aprendem a procurar o predador em vez de espantá-lo, ignorá-lo ou de serem gentis com ele. Elas aprendem seus truques, seus disfarces e seu jeito de pensar. Elas aprendem a ler nas entrelinhas das mensagens, imposições, expectativas ou costumes que foram transformados de verdadeiros em manipuladores. Em seguida, quer o predador esteja emanando do nosso próprio meio psíquico, quer seja do meio cultural, quer de ambos, agora temos perspicácia e somos capazes de enfrentá-lo de frente e fazer o que precisar ser feito. O diabo na história simboliza qualquer coisa que corrompa a compreensão dos profundos processos femininos. Sabemos que não é preciso um torquemada para atormentar a alma das mulheres. Não sei o que é isso. Elas também podem ser atormentadas. Então, o diabo na história simboliza qualquer coisa que corrompa a compreensão dos profundos processos femininos. Sabemos que não é preciso um Torquemada para atormentar a alma das mulheres. O Torquemada, não sei nem se é assim que fala, ele foi um chefe da Inquisição na Espanha e, segundo a autora e a história, né, ele foi um assassino bem cruel e perverso, mas aceito, né, na época dele. E é isto. Muitas mulheres devem ter sofrido nas mãos dele. Isso sim. Tá. Elas também podem ser atormentadas pela boa vontade de métodos novos, porém antinaturais, que, se levados ao exagero, roubam da mulher sua benéfica natureza selvagem e sua capacidade de criar alma. A mulher não precisa viver como se tivesse nascido no ano 1000 a.C. No entanto, o antigo conhecimento é universal, um aprendizado eterno e imortal, que terá tanta aplicação daqui a 5.000 anos quanto... Ai, gente. Que terá o quê? Vamos voltar aqui. No entanto, o antigo conhecimento é universal, um aprendizado eterno e imortal, que terá tanta aplicação daqui a 5.000 anos quanto hoje e quanto há 5.000 anos. Eita. Tipo, enquanto daqui 5.000 e quanto há 5.000 anos. É um conhecimento arquetípico e esse tipo de sabedoria é atemporal. Convém lembrar que o predador também é atemporal. Num sentido totalmente diverso, o trocador de mensagens, por ser uma força inata e contrária existente na psique e no mundo, opõe-se naturalmente ao novo self criança. No entanto, paradoxalmente, como temos de reagir de modo a combater essa força ou a compensá-la, a própria luta nos fortalece imensamente. No nosso próprio trabalho psíquico, recebemos constantemente mensagens trocadas pelo diabo. Sou boa nisso, não sou tão boa assim. Meu trabalho é profundo, meu trabalho é bobo. Estou melhorando, não estou saindo do lugar. Tenho coragem, sou covarde. Tenho conhecimento, deveria ter vergonha de mim mesma. Essas mensagens, no mínimo, confundem. Ixi, com certeza. Portanto, a mãe do rei sacrifica uma corça no lugar da jovem rainha. Na psique, como na cultura em geral, há uma estranha característica psíquica.
Não é só quando as pessoas estão famintas e carentes que o diabo aparece, mas também, às vezes, quando houve um acontecimento de rara beleza, nesse caso, o nascimento de um lindo bebê. Mais uma vez, o predador é sempre atraído pela luz, e o que é mais luminoso do que uma vida nova? Não sei, talvez o sol? Tá. Existem, porém, outros entes dissimulados dentro da psique que também procuram menosprezar tudo que é novo ou empanar seu brilho. No processo de aprendizado da mulher no outro mundo, é um fato psíquico que, se alguém deu à luz algo de belo, algo perverso também irá surgir, mesmo que momentaneamente, algo que sinta inveja, que careça de compreensão ou que demonstre desdém. A nova criança será repreendida, será chamada de feia e será condenada por um antagonista persistente ou mais de um. O nascimento do novo faz com que complexos, tanto da mãe negativa quanto do pai negativo, bem como de outras criaturas prejudiciais, surjam do depósito de lixo psíquico e tentem, no mínimo, criticar acirradamente a nova ordem. E, na pior das hipóteses, fazer desanimar a mulher e seu novo rebento, ideia, vida ou sonho. Em termos freudianos, dir-se-ia que essa força destrutiva emana do id, um território psíquico sombrio, indefinido, mas infinito, onde vivem espalhados como destroços e tornados cegos pela falta de luz, todas as ideias, impulsos, desejos e atos esquecidos, reprimidos e revulsivos. Nesse ambiente psicanalítico, a solução é alcançada através da lembrança de impulsos e pensamentos inferiores, da sua conscientização, da sua descrição, rotulação e classificação, com o objetivo de diluir seu potencial. Segundo algumas histórias da Islândia, essa força mágica destrutiva interna à psique é às vezes Brak, o homem de gelo. Há uma antiga história na qual é cometido o crime perfeito. Brak, o homem de gelo, mata uma mulher humana que não retribui seu afeto. Ele a mata com uma adaga de gelo. A adaga, assim como o homem, derrete ao sol do dia seguinte, não havendo, portanto, arma para denunciar o assassino. Do próprio assassino também não sobrou nada. Eita! A figura sinistra do homem de gelo do mundo dos mitos possui a mesma mística estranha de aparecimento/desaparecimento, característica dos complexos da psique humana, bem como o mesmo modus operandi do diabo na história da donzela sem mãos. É por isso que o aparecimento do diabo é tão desnorteante para a inicianda. À semelhança do homem de gelo, ele surge do nada, comete o assassinato e depois desaparece, dissolvido no nada sem deixar rastros. Essa história, porém, nos transmite uma pista excelente. Se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade, se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo, o que arma emboscadas para a alma dentro da sua própria psique. Se você não conseguir vê-lo, ouvi-lo, apanhá-lo em flagrante, parta do pressuposto de que ele esteja trabalhando e, acima de tudo, mantenha-se afastada. Não importa o cansaço ou o sono que você sinta, por mais que você tenha vontade de fechar os olhos à sua verdadeira tarefa. Ouviu? Ouvi. Na realidade, quando a mulher tem um complexo demoníaco, ele ocorre exatamente como descrevemos. Ela vai avançando, saindo-se bem, cuidando do seu nariz, e de repente o diabo salta à sua frente. Com isso, toda a sua obra perde energia, começa a mancar, a tossir cada vez mais e acaba desmaiando.
O complexo demoníaco, usando a voz do ego, ataca sua criatividade, suas ideias e seus sonhos. Na história, ele aparece como uma ridicularização ou uma depreciação interna da experiência da mulher num outro mundo. O diabo mente ao afirmar que o tempo passado pela mulher no outro mundo produziu uma fera, quando na realidade ela gerou uma bela criança. Quando diversos santos escreveram que lutaram para manter a fé no Deus por eles escolhidos, que eram acossados a noite inteira pelo demônio, que queimava seus ouvidos com palavras destinadas a abalar sua determinação, que arrancava seus olhos do lugar com aparições horríveis e, em geral, arrastavam sua alma sobre vidro moído, eles estavam falando desse exato fenômeno, da súbita aparição do demônio. Essa emboscada psíquica tem como objetivo abalar a fé, não só a fé em você mesma, mas no trabalho delicado e cuidadoso que você está realizando no inconsciente. É preciso uma fé considerável para continuar nessa hora, mas precisamos e conseguimos continuar. O rei, a rainha e a mãe do rei, todos os elementos da psique, estão puxando numa direção, na nossa direção. E por isso que devemos perseverar com eles, tá? A essa altura, é um trabalho quase na reta de chegada. Seria um enorme desperdício e ainda mais doloroso abandonar o esforço agora, né? O rei da nossa psique tem grande firmeza. Ele não desaba com o primeiro golpe. Ele não definha com ódio e desejo de vingança, como o demônio gostaria. O rei, que ama tanto sua esposa, fica chocado com a mensagem trocada, mas manda de volta uma mensagem recomendando que cuidem da rainha e do filho na sua ausência. Esse é o teste da nossa certeza interior. Será que duas forças podem manter seu vínculo mesmo que uma delas seja exposta como abominável e desprezível? Será que uma pode dar apoio à outra, não importa o que aconteça? Será que a união pode continuar mesmo quando sementes de dúvidas estão sendo diligentemente espalhadas? Pois é. Até aqui a resposta é positiva. O teste para se saber se pode haver um casamento de amor duradouro entre o outro mundo selvagem e a psique terrena está sendo respondido, e muito bem. No caminho de volta ao castelo, o mensageiro mais uma vez adormece junto ao riacho e o demônio troca a mensagem para matem a rainha. Aqui, o predador tem esperanças de que a psique se torne polarizada e se suicide ao rejeitar todo um aspecto de si mesma. Aquele aspecto crucial, o recentemente desperto, o conhecimento da mulher. A mãe do rei fica horrorizada com a mensagem e ela e o rei passam a se escrever com frequência, cada um procurando esclarecer a mensagem do outro, até que finalmente o demônio troca a mensagem do rei para matem a rainha, arrancando-lhe os olhos e a língua para servir de prova. Nessa altura, temos uma donzela sem condições de captar o mundo, sem mãos, pois o demônio ordenou que fossem decepadas. Ai, que bandido, né? Agora ele exige outras amputações. Ele agora quer também que ela não consiga falar nem ver de verdade. Esse é um senhor demônio, e no entanto o que ele exige nos causa uma imensa hesitação. Pois o que ele quer ver acontecer são exatamente os comportamentos que vêm oprimindo as mulheres desde os tempos mais remotos, né? Ó, aqui, aqui e aqui. Foda. Cadê? Me perdi. É verdade. Ele quer que a donzela obedeça aos seguintes princípios. Não veja a vida como ela é.
Não compreenda os ciclos da vida e da morte. Não persiga seus anseios. Não fale de todas essas coisas selvagens. A velha mãe selvagem, encarnada pela mãe do rei, fica indignada com a ordem do demônio e diz que é demais pedir aquilo. Ela simplesmente se recusa a obedecer. Na tarefa da mulher, a psique diz: isso já é demais. Isso eu não posso e não vou tolerar. E a psique começa a agir com mais astúcia, em consequência da sua experiência espiritual nessa iniciação na resistência. A velha mãe selvagem poderia ter apanhado suas saias, mandado selar uma parelha de cavalos e sair do mundo afora para encontrar seu filho e determinar de que tipo de possessão ele estava cometido, para querer matar sua linda rainha e seu primogênito, mas ela não o faz. Em vez disso, numa tradição consagrada pelo tempo, ela manda a jovem iniciada partir para mais um local de iniciação simbólica, a floresta. Em alguns ritos, o local da iniciação era o interior de uma caverna ou o sopé da montanha, mas no outro mundo, onde é abundante o simbolismo das árvores, na maioria das vezes é a floresta. Eu também prefiro. Compreendamos o que isso significa. Mandar a donzela embora para outro local de iniciação teria sido, de qualquer forma, o curso natural dos acontecimentos, mesmo que o demônio não tivesse surgido e trocado as mensagens. Na descida, existem diversos locais de iniciação, um seguindo-se ao outro, todos com suas próprias lições e consolos. Seria possível afirmar que o demônio praticamente garante que a mulher irá sentir a compulsão de se levantar e se apressar até o próximo estágio. Lembre-se de que ocorre naturalmente um certo período após o parto, no qual se considera que a mulher pertence ao outro mundo. Ela é empoada com o pó de lá, regada pela água de lá, tendo penetrado no mistério da vida, morte, dor, alegria durante o trabalho de parto. Eita! Portanto, por algum tempo, ela não está aqui, mas sim ainda lá. Ou lá. Bom. Leva tempo para que ela volte à superfície. A donzela é como a mulher após o parto. Ela se levanta da cadeira de parto do outro mundo, onde deu à luz novas ideias, uma nova visão de vida, da vida. Ela é agora coberta por véus, seu bebê é colocado junto ao seu peito e ela segue adiante. Na versão da história da donzela sem mãos dos irmãos Grimm, o recém-nascido é do sexo masculino e se chama Triste. Já nas religiões matriarcais, o filho espiritual nascido da união da mulher com o rei do outro mundo chama-se Alegria. Aqui, mais um traço da antiga religião estende-se pelo chão. Em seguida ao nascimento do novo self da donzela, a mãe do rei manda a jovem rainha partir numa longa iniciação que, como veremos, irá o quê? Ensinar-lhe os ciclos definitivos da vida feminina. A velha mãe selvagem concede à donzela uma dupla bênção. Ela amarra o bebê ao seio pejado de leite para que o self criança possa se nutrir, não importa o que venha a acontecer. Em seguida, seguindo a tradição dos antigos cultos das deusas, ela envolve a donzela em véus, sendo esse o principal traje de uma deusa ao sair em alguma santa peregrinação, quando não quer ser reconhecida ou ter sua atenção desviada do seu objetivo. Na Grécia, numerosas esculturas e baixos relevos mostram a inicianda no rito eleusico, sendo coberta com véus para aguardar o novo passo da iniciação. O que representa esse símbolo dos véus? Ele assinala a diferença entre a ocultação e o disfarce.
Esse símbolo trata da privacidade, de ficar só, de não deixar escapar a natureza misteriosa. Trata-se de preservar o eros e o mysterium da natureza selvagem. Enfrentamos, às vezes, dificuldades para manter nossa energia vital no caldeirão transformador por tempo suficiente para que disso resulte algo para nós. Precisamos guardar esse segredo conosco sem revelá-lo para quem quer que nos peça, ou para qualquer inspiração sorrateira que de repente caia sobre nós, dizendo-nos que seria uma boa ideia inclinar o caldeirão e despejar o melhor de nós mesmas na boca dos outros ou no próprio chão. Cobrir algo com um véu intensifica sua ação ou seu sentimento. Isso as mulheres de todo mundo sabem. Havia uma expressão usada pela minha avó, cobrir a tigela. Significava pôr um pano branco sobre uma tigela com massa sovada para fazer o pão crescer. O véu para o pão é o véu para a psique, que tem o mesmo objetivo. Existe um poderoso fermento na alma das mulheres durante sua descida. Ocorre nelas uma forte fermentação. Ficar por trás de véus aperfeiçoa nosso insight místico. Desse ponto de vista, todos os seres humanos parecem diáfanos. Todos os acontecimentos, todos os objetos têm a cor que teriam ao amanhecer ou num sonho. Na década de 1960, as mulheres costumavam cobrir-se com o próprio cabelo. Elas deixavam crescer longas cabeleiras, passavam o cabelo a ferro e usavam como uma cortina, como um meio de encobrir o rosto, como se o mundo estivesse aberto demais, nu demais, e o cabelo pudesse isolar o frágil self de cada uma. Há uma dança no Oriente Médio com véus, e é claro que as muçulmanas modernas usam véus. A babushka da Europa Oriental e os trajes usados nas cabeças de mulheres das Américas Central e do Sul também são remanescentes dos véus. As mulheres da Índia usam véus naturalmente, da mesma forma que as africanas. À medida que fui observando o mundo, comecei a sentir um pouco de pena da mulher moderna que não tem véus para usar, pois ser uma mulher livre e usar um véu à vontade é dispor do poder da mulher misteriosa. Ver uma mulher dessas oculta por véus é uma experiência impressionante. Uma vez, vi algo que daí em diante me manteve fascinada pelo véu. Minha prima Eva, arrumando-se para seu casamento. Eu, com cerca de 8 anos de idade, estava sentada na mala de viagem com minha grinalda de dama de honra, já fora do lugar, com uma das meias esticadas e a outra já engolida pelo sapato. Ela primeiro pôs o vestido longo de cetim branco, com 40 botõezinhos recobertos de cetim nas costas. Depois, calçou as longas luvas brancas de cetim, cada uma com 10 botões recobertos. Ela puxou o véu, que ia até o chão, de modo a cobrir seu lindo rosto e os ombros. Minha tia Thérèse afofou o véu em toda a sua extensão, pedindo a Deus que ficasse perfeito. Meu tio Sebastian parou no portal, perplexo, pois Eva não era mais uma mortal. Era uma deusa. Por trás do véu, seus olhos pareciam prateados, seu cabelo como que salpicado de estrelas, sua boca uma flor vermelha. Ela era só ela mesma, contida e poderosa, e adequadamente fora do alcance. Alguns dizem que o ímen é o véu, outros que a ilusão é o véu. Nenhum dos dois grupos está errado, mas há mais a ser dito. Por ironia, embora o véu tenha sido usado para ocultar a beleza do olhar concupiscente dos outros, ele também é apetrecho da femme fatale. Usar um véu de um certo tipo, numa certa hora, com um certo amante e com uma certa aparência, é transpirar uma intensa e indefinida eroticidade, que provoca uma verdadeira suspensão da respiração. Na psicologia feminina,
o véu é um símbolo da capacidade das mulheres de assumir a presença ou a essência que desejem. Há uma surpreendente força espiritual na mulher coberta por véus. Ela inspira tanta admiração que todos que a encontram param onde estão, tão perplexos com sua aparição que só podem deixá-la em paz. A donzela no conto é coberta com véus para sair em viagem, tornando-se, portanto, intocável. Ninguém ousaria erguer o seu véu sem sua permissão. Depois de todas as atitudes invasoras por parte do demônio, ela está mais uma vez protegida. As mulheres também sofrem essa transformação. Quando se encontram cobertas por véus, as pessoas sensatas sabem que é melhor não invadir seu espaço psíquico. Pois bem, depois de todas as falsas mensagens na psique, e mesmo no exílio, estamos protegidas por algum conhecimento superior, alguma solidão suntuosa e benéfica que tenha origem no nosso relacionamento com a velha mãe selvagem. Estamos mais uma vez com o pé na estrada, mas em segurança. Por estarmos usando o véu, demonstramos pertencer à mulher selvagem. Somos dela e, embora não sejamos inatingíveis, de algum modo algo nos mantém afastadas de uma imersão total na rotina da vida. As diversões do mundo objetivo não nos deslumbram. Estamos perambulando à procura do nosso lugar, da nossa terra natal no inconsciente. Como se diz que as árvores frutíferas em flor estão usando lindos véus, nós e a donzela somos agora macieiras floridas em movimento, à procura da floresta a qual pertencemos. O sacrifício da corça era um rito de revivificação para as mulheres. Um rito que teria sido conduzido por uma mulher mais velha, como a mãe do rei, pois ela seria designada conhecedora dos ciclos da morte e da vida. No sacrifício da corça, vemos mais um traço da antiga religião. O sacrifício de um corço era um rito antigo destinado a liberar sua energia suave, porém saltitante. Como as mulheres na descida, esse animal sagrado era conhecido como intrépido, sobrevivente do frio e dos invernos mais desesperadores. Considerava-se que a corça era plenamente eficiente em procurar provisões, em dar à luz e viver de acordo com os profundos ciclos da natureza. É provável que os participantes de um ritual desses pertencessem a um clã e que a ideia do sacrifício era a de dar lições às iniciantes quanto à morte, bem como a de nelas infundir as qualidades do próprio animal selvagem. Aqui repete-se o sacrifício, um duplo rubedo, um sacrifício de sangue, na realidade. Em primeiro lugar, há o sacrifício da corça, o animal sagrado da antiga linhagem da mulher selvagem. Nos ritos antigos, matar uma corça fora da estação significava violar a velha mãe selvagem. O abate de animais é um trabalho perigoso, pois diversas entidades gentis e úteis adotam o disfarce de animais. Considerava-se que matar um animal fora da estação colocava em risco o delicado equilíbrio da natureza, podendo provocar uma represália de proporções míticas. No entanto, o ponto principal é que o sacrifício de um animal-mãe, uma corça, que representava o conhecimento feminino, acompanhado do consumo da sua carne e do uso do seu pelo para proteção contra o frio e para demonstrar a participação no clã, o tornar-se esse animal era um ritual sagrado entre as mulheres desde o início dos tempos. Guardar os olhos, as orelhas, o focinho, os chifres e diversas vísceras era dispor do poder simbolizado pelas suas funções, a visão aguçada, a percepção de longe, a movimentação veloz, a resistência física, o tom certo para chamar a própria espécie e assim por diante. Esse segundo rubedo
transparece quando a donzela é separada tanto da boa e velha mãe como do rei. Esse é um período em que estamos encarregadas de lembrar, de persistir na nutrição espiritual, mesmo que estejamos separadas daquelas forças que nos sustentaram no passado. Não podemos permanecer no êxtase da união perfeita para sempre. Para a maioria de nós, não é essa a nossa linha de conduta. Nossa missão é, sim, a de a certa altura nos afastarmos dessas forças estimulantes, permanecendo, entretanto, em vínculo consciente com elas e prosseguir para a tarefa seguinte. É fato que podemos nos fixar num aspecto especialmente agradável da união psíquica e ali permanecer para sempre, mamando na teta sagrada. Isso não quer dizer que a nutrição seja destrutiva. E tá cheio de formiga aqui. Uai!